E a gente segue com entrevista ao vivo aqui no AgroTarde para falar que instituições que desenvolvem estudos sobre os efeitos das mudanças climáticas relacionam esse processo ao fenômeno que vem sendo anunciado como a pior seca dos últimos 111 anos no Brasil. E é sobre as tecnologias capazes de amenizar os efeitos negativos da seca na produção agrícola que eu converso agora pela internet com o pesquisador da área de solos e nutrição de plantas da Embrapa, hortaliças, aqui do Distrito Federal, Carlos Eduardo Pacheco. Carlos, seja muito bem-vindo, muito boa tarde, obrigado por atender aí o nosso convite, viu? Obrigado, Marcelo, pelo convite, eu que tenho a agradecer a oportunidade. Ô Carlos, ter vocês da Embrapa aqui para a gente é sempre muito importante, porque sempre vem muita informação de qualidade, né? E eu queria começar te perguntando quais são as regiões do país que podem sofrer consequências mais severas com essa seca, né, que vem sendo apontada como a pior dos últimos 111 anos. Sim, Marcelo. De modo geral, as regiões centro-oeste, sudeste e sul do país, elas têm sido bastante prejudicadas, né? Não podemos esquecer também daquilo que já é comum, né, em acontecer, por exemplo, na região nordeste, né? Esses fenômenos acontecem com certa frequência. E quando nós fizermos um prognóstico, né, para o futuro, essa situação ela deve realmente se agravar, e é sobre isso que nós vamos conversar um pouquinho aqui hoje. Pois é, e eu estava aqui pensando que essa deve ser uma preocupação muito intensa de vocês, porque vocês aí da Embrapa, né, falando especificamente da Embrapa Hortaliças, vocês vêm ao longo dos anos desenvolvendo plantas capazes de resistir às mais drásticas variações climáticas, não é? A gente está preparado nesse momento para manter uma produção de alimentos, uma produção de hortaliças com menos água, porque, pelo que você disse aí, essa seca vai afetar drasticamente as regiões que mais produzem alimentos nesse país, né? Centro-oeste, sudeste e sul do Brasil. Marcelo, nós temos muitos trabalhos realizados com esses que nós chamamos de estresses abióticos, são aqueles estresses que fogem aqueles que normalmente nós consideramos, né, na questão agrícola, e os estresses provocados por doenças, por pragas, etc. Aqui nós estamos falando de estresses provocados por efeito de temperatura, por falta d'água, por excesso d'água, enfim. Nós temos projeções já bem razoáveis em termos do que deve acontecer no futuro. Sabemos, por exemplo, que todas as regiões brasileiras, em todas as épocas do ano, devem enfrentar um aumento de temperatura bem significativo. Esse aumento pode chegar a algo em torno de 4,5 graus Celsius em média em algumas regiões, né, mais especificamente nas regiões norte e centro-oeste. E temos também como projeções aí um acúmulo de chuvas intensas durante o verão e uma redução dos índices de chuva nas outras épocas do ano para quase todas as regiões, né? Isso está sendo previsto. Esse impacto no futuro ele deve ser maior, por exemplo, o impacto da seca nas regiões nordeste e na região norte, né? Mas não podemos esquecer que também essas projeções apontam para impactos muito significativos nas regiões sudeste. E, de modo geral, o que a gente tem feito é buscado por meio do desenvolvimento tecnológico, seja por meio de desenvolvimento de cultivares tolerantes a esses estresses abióticos e também em alterações nos sistemas de produção, buscado adaptar a nossa agricultura visando esse novo cenário. Quando a gente fala da produção de hortaliças, por exemplo, a gente fala de um tipo de produção que demanda por muita água, não é? Como é que está o desenvolvimento de cultivares mais resistentes à seca especificamente?
Nós temos trabalhado com certa frequência na busca dessas cultivares, não apenas tolerantes à seca, mas também tolerantes a temperaturas mais altas, tolerantes ao estresse nutricional, que também pode vir a ser uma consequência do estresse hídrico, né, do estresse por falta de água, uma vez que as plantas necessitam da água para levar o nutriente para o seu interior e utilizá-lo, né, para o seu desenvolvimento. Mas temos também buscado o uso de sistemas de produção mais inteligentes, sistemas de produção que possam levar à economia de água. É o caso, por exemplo, do sistema de plantio direto de hortaliças, é o caso dos sistemas hidropônicos de cultivo, dos sistemas de produção em cultivo protegido. Mais recentemente, temos um grupo de pesquisadores na Embrapa Hortaliças trabalhando com os cultivos indoor, por exemplo, as fazendas verticais. Então, o trabalho, embora ele foque também no melhoramento genético, não é apenas a ele que estamos nos referindo quando colocamos aí a necessidade de adaptação da nossa agricultura às mudanças climáticas. E se você tiver de destacar cultivares mais resistentes, não é? Variedades mais resistentes, culturas mais resistentes, quais que você destacaria? Nós temos um exemplo recente desenvolvido na Embrapa Hortaliças, foram 3 cultivares de alface desenvolvidos por nós, né, a Leila, a Lélia e a Mediterrânea, que são cultivares muito bem adaptadas ao aumento de temperatura e que têm mostrado também bons resultados em termos de estresse salino e de estresse hídrico.